Olá, consciências empreendedoras do capital humano, está no ar, Proseando com Marcos Terra. Hoje receberemos o presidente da Fala, Bruno Pinheiro. E o tema é Mitos e Verdade do Veganismo, parte 2. Gratidão aos voluntários e às empresas cidadãs pelo apoio ao programa. Caso você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, comente e ative o sininho, porque outras pessoas terão a oportunidade de conhecer o nosso trabalho focado no capital humano. E vamos que vamos! Olá, Bruno Pinheiro. Olá, professor Marcos Terra. Gratidão pelo convite. É uma honra estar aqui falando para o seu público que está nos assistindo aí. E podem contar com a minha presença sempre. Já gostei da sua fala de parlamentar. Já chegou abrindo alas, né? Bruno Pinheiro, olha que coisa boa. É a segunda vez que nós trabalhamos a temática veganismo. O JQ esteve aqui conosco na abertura do nosso programa, o ano passado, e falou da parte 1. E hoje você vai complementar, porque é um assunto tão amplo, são tantas informações, né? E principalmente para os leigos que acham que ser vegetariano é ser vegano, aí começa uma confusão danada. Mas fale um pouquinho da Fala, começando sobre a Fala. Sim, eu faço parte da Fala, né? É a Frente de Ações pela Libertação Animal. É uma organização fundada em 2012, então já vai completar seus 9 anos de existência. E a gente surgiu em Brasília, onde a gente atua até então, onde está localizada a nossa sede. E hoje a gente tem núcleos de voluntariado em todos os estados do país. Então a gente consegue... No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Do Oiapoque ao Chuí. Viu, dona Coruja? Do Oiapoque ao Chuí. E a gente trabalha com uma série de ações. A gente divide o nosso trabalho em 13 GTs, são 13 grupos de trabalho, que vão das mais diversas, que abrange as mais diversas ações. Desde ações de rua, com manifestações, passando por eventos, organização de mega eventos para milhares de pessoas, eventos totalmente veganos, e a gente vai falar um pouco sobre o que é o veganismo para quem está em casa poder entender também. Certo. A gente trabalha muito com palestras, com conscientização, com ações solidárias, com confraternizações. É uma área muito grande de atuação. As pessoas brincam que na cabeça de Isaac Newton caiu a maçã. Provavelmente caiu a jaca madura na sua cabeça. Como é que você se tornou vegano? Foi da noite para o dia? Essa tomada de consciência. Nesse novo momento nós estamos vivendo de transição planetária, que está mudando a alimentação do planeta, até em termos de sustentabilidade. Mas como é que foi o processo do Bruno? Até me falaram, a dona Coruja contou a fofoquinha da corte, que você era amante da Coca-Cola, né? Da Coca-Cola, que agora só toma água H2O, da fonte natural. Mas fala do seu processo. Assim, eu não tenho receio nenhum de falar sobre a minha história, né? E realmente caiu uma jaca na minha cabeça, porque até 2010, que foi quando eu me tornei vegano, quando eu despertei o meu amor pelos animais, o meu respeito pelos animais, eu só almoçava em churrascaria, e não tenho nenhum receio de falar isso, né? A minha alimentação era toda ela voltada para a dor e para o sofrimento dos animais, porque eu não conseguia entender o quanto os nossos irmãos aqui, terráqueos, assim como nós, que dividem essa oportunidade de viver aqui na Terra com a gente, o quanto eles sofrem, né? O quanto eles e elas sofrem para que a gente possa satisfazer o nosso paladar, entre outras áreas de exploração que a humanidade sempre impõe aos animais. Então, o meu processo foi um processo muito singular. Eu vi um filme que mexeu comigo, e quando eu falo que eu vi um filme que mexeu comigo, muita gente acha que eu vi muito sangue. E não foi isso. Qual foi o filme? Foi em 2008 no cinema, um filme chamado Marley e Eu. Marley? Marley e Eu. É um filme em que uma família adota um cachorrinho. E eu nunca tinha convivido com um cachorrinho até então, Marcos.
Se eu fosse na sua casa, naquela época, e você tivesse um cachorro, eu ia pedir para você prender o cachorro. Cachorro, gato, você tinha versão. Para mim era uma coisa, era uma pedra que incomodava. Olha só, Dona Coruja, você já assistiu esse filme, Dona Coruja? Se não assistiu, bora assistir, porque eu ainda não assisti. Mas continue com a prosa. É uma história interessante, porque eu vi no cinema em 2008 e eu fui a única pessoa que não chorou no cinema. Eu via crianças chorando, mães, pais chorando, porque no final do filme, como o filme é muito antigo, eu acho que eu posso contar a história. A família Mas só adota... resume, porque aqui nós somos empreendedores, passamos a balinha vegana, Tá bom. Depois recebemos a caixa de chocolate vegano. Eu vou omitir o final então, para que vocês possam assistir. Mas só mexeu comigo porque eu vi no cinema. O que mexeu comigo foi a reação das pessoas no cinema. Porque a família adota esse cachorrinho, cria um vínculo com aquele cachorrinho, ele se torna um membro da família. E aí algumas coisas acontecem, que eu não vou contar. E nesse algumas coisas acontecem, todo mundo saiu do cinema chorando, menos eu. E eu saí do cinema pensando, cara, eu estou perdendo alguma oportunidade aí, algo mágico que eu não estou conseguindo acessar. Então eu vou adotar um cachorrinho. E 1 ano depois, eu adotei uma cachorrinha chamada Amora. Amora? Amora. Por que Amora? Você botou esse nome de Amora? Engraçado, outra história com cinema, né? Eu tava assistindo Era do Gelo 2 no cinema, em 2009, e sem saber que nome ia dar para essa cachorrinha. E de repente, a Era do Gelo 2, para quem já assistiu, mostra a história de uma gestação que ao longo do filme todo não se sabe qual o nome que vai dar para a bebezinha. E quando nasce é a Amora. Eu falei, é esse o nome. Amora, doce, fofinha e cheia de pelo. A cara da Amora lá também. Pronto. E aí o filme sensibilizou? 1 ano depois de eu ter visto Marley e eu adotei a Amora, Sim. em 2009. E a Amora virou a minha vida de cabeça para baixo, totalmente. Porque bastou 1 ano de convivência para eu, que só almoçava em churrascaria, me questionar se estava certo eu continuar comendo carne. Porque eu olhava para a carne, para mim era tudo igual. Podia ser a carne da Amora, Sim. no espetinho. Espetinho. E aquilo deu um nó na minha cabeça. Deu um nó na minha cabeça, eu mandei mensagem para todos os meus amigos e familiares e falei, olha, me convençam a parar de comer carne. Porque, na verdade, assim, me convençam a continuar comendo carne. Porque eu quero continuar comendo carne. Mas a minha consciência já não está mais permitindo. É a expansão consciencial. A expansão consciencial, né? A tomada de consciência de um filme que provoca... É um filme, é um contato com o animal, o vínculo afetivo... um livro que se lê, que dá uma tomada, que é onde cai a jaca madura. E parece o efeito dominó, né? Começou com um filme despretensioso, veio a adoção da Amora, veio esse questionamento, 3 meses de reflexão profunda, e eu que tinha começado com a pergunta, será que eu devo continuar comendo carne? Saí desses 3 meses de reflexão vegano, ou seja, decidido a não mais explorar os animais para qualquer finalidade, decidido a permitir que os animais vivam suas próprias vidas sem que eu interfira na sobrevivência, Maravilha. Na vida deles. Então você começou com veganismo, mas ainda preso na Coca-Cola. Isso. Porque a dona Coruja me falou que você não toma mais Coca, mas toma o Guaraná Jesus, lá do Maranhão, que é muito bom, feito de canela. Né? Eu admiro muito o Guaraná Jesus, mas eu estou numa outra fase da minha alimentação, sem refrigerantes hoje. Bruno, vamos agora para as perguntas. O ping-pong, né? Segundo a dona Coruja, né, dona Coruja? Ela agora adora o ping-pong. Como proceder com a insegurança de se tornar vegano? O que um vegano faz a respeito da vitamina B12, que geralmente é encontrada em alimento de origem animal? Essa pergunta veio lá do Maranhão, falando do Guaraná Jesus, né? Olha aí o Maranhão participando do Posando com Marcos Terra. Tiago Mendonça, de Carolina, Maranhão. Gratidão pela sua participação, Tiago. É uma boa pergunta, irmão, porque pouca gente conhece o que há por trás da vitamina B12. E eu vou falar só alguns dados rapidamente aqui para a gente poder contextualizar esse assunto, né? Vitamina B12, ela não é de origem animal, ela é produzida por bactérias tanto em animais quanto em vegetais, só que ela é de maior absorção nos animais. Toda pessoa que ingere bebida alcoólica, que não é o meu caso e sei que não é o seu caso, mas toda pessoa que ingere bebida alcoólica... Já bebi muito no passado, viu? Precisa suplementar a vitamina B12, porque tem dificuldade de absorção da vitamina no organismo.
Não, e um ponto você colocou, porque geralmente fala vitamina B12, pô, só é animal que tem vitamina B12. E é um equívoco. Isso, é o primeiro equívoco, né? O segundo equívoco é que, independente da dieta, quem ingere bebidas alcoólicas precisa suplementar a vitamina B12. Quem tem mais de 50 anos, independente da dieta, precisa suplementar a vitamina B12, porque o organismo já passa a ter dificuldade na absorção, independente da quantidade que você ingera. Ó, a dona Coruja está com 80 anos, né, dona Coruja? Qual é a quantidade de vitamina B12 que ela tem que tomar? O recomendado, o ideal é sempre procurar um nutricionista. Okay. Mas o recomendado normalmente gira em torno de 1000 mcg por dia, que é a quantidade padrão ali de medida, mcg. É um comprimido, seria um comprimido É um médio? comprimido, é. Comprimido, por Isso, dia. por dia. Tá. Dona Coruja, vitamina B12. Bom, próxima pergunta, essa pergunta veio também do Tiago. Mais uma vez, Tiago, Maranhão, Carolina. Um abraço para os carolinenses e todos os maranhenses. O que dizer a respeito dos estudos do cientista Chandra Bose, da Índia, que conclui que as plantas são sencientes? Essa é uma pergunta interessante também, professor Marcos, porque a senciência é o que nos permite enxergar onde está o nosso limite ali. E foi por isso que nós nos tornamos veganos, né? Nós, ativistas em defesa dos direitos animais, nos tornamos veganos por perceber que os animais de outras espécies, falando da senciência aqui, eles têm essa característica, que é uma característica similar à nossa, que é a capacidade de ter a sensibilidade, de sentir, de sofrer com isso, de sentir emoções, e a capacidade de ter a consciência, de saber que está vivo, de querer continuar vivo porque tem a capacidade de desfrutar a vida. Esse é o conceito de senciência já reconhecido nos animais de outras espécies. E ao percebermos que, assim como nós, esses animais têm interesses similares, interesses em permanecer vivos, com integridade física e em liberdade, é preciso estender o mesmo respeito a esses animais, porque eles têm interesses similares aos nossos. Certo. É o respeito que a gente gostaria que tivessem conosco. Sim, sim. A senciência é esse critério. Algumas pesquisas muito isoladas ainda começam a identificar que os vegetais também podem ter a senciência. O que fazer em relação a isso? É preciso permitir que a própria ciência avance um pouco mais nessa área. Mas se você está realmente preocupado com a senciência dos vegetais, o que eu digo é pare de matar os vegetais também. Você pode fazer isso. Há várias pessoas com uma dieta que não envolve a morte de vegetais. Você pode se tornar frugívoro, por exemplo, que é uma das dietas mais saudáveis do planeta. Sim, sim. Tem grupos, populações ao redor do mundo, principalmente ligados à religião do jainismo, por exemplo, que não matam os vegetais, que vivem dos frutos que os vegetais nos dão. Que muito interessante. Então, é possível ir além, é possível continuar esse processo de reflexão. A gente não nega esse processo de reflexão, a gente está aqui para refletir constantemente sobre isso, mas a gente não pode permitir que, pelo fato de dos vegetais talvez sentirem senciência, a gente voltar a matar os animais, porque não faz sentido uma coisa com outra. O que a gente precisa fazer é estender esse mesmo respeito, então, aos vegetais. E quem mais... Aqui uma curiosidade, professor Marcos. O ser que mais morre ao comermos animais para nos alimentar são os próprios vegetais. Sim. Que são cultivados em uma grande monocultura que serve de ração para os animais comerem, para depois virarem comida para a gente. Então, quando a gente come animais, a gente está matando muito mais vegetais do que uma pessoa vegana, por exemplo. Okay. Essa é só uma curiosidade. Interessante. Para que não se usem a questão da senciência dos vegetais para justificar a continuidade da matança dos animais. Porque não faz sentido isso. Olha só, a dona Coruja está piando aqui no meu ouvido porque eu esqueci de pedir para mostrar as fotos da fala dos eventos. Dona Coruja, mostra aí para nós as imagens da fala. Olha que legal. É onde é? É o Parque da Cidade? Esse evento é no Parque da Cidade. A fala, um dos GTs da fala organiza eventos, né? São eventos para milhares de pessoas. A gente organiza uma área totalmente vegana. Essa área, até o início da pandemia, quando esses eventos aconteciam, era responsável por mais de 50% de toda a praça de alimentação do evento. Poxa. E é a fala que gerencia esse espaço. Olha só. E são milhares de visitantes ali conhecendo o veganismo. Então, um dos nossos trabalhos gira em torno da disseminação do veganismo, para que as pessoas saibam que é possível viver, comer com sabor,
sem matar um animal, sem que nenhum animal seja explorado para isso. Interessante, Bruno, porque brincando com as culturas populares, em termos de relacionamento afetivo, você conquista o outro ou a outra começando pela gastronomia, né? Pelo paladar. E o veganismo, você vai para um grande evento, né, que é o Piquenique em Brasília, uma das maiores feiras que nós temos, e degusta a alimentação vegana. Então já começa pelo paladar, a se apaixonar pela filosofia. Por que é uma filosofia, não é isto? E assim, é muito mais um compromisso. Sim, é um compromisso, eu gosto muito da definição de um professor, de um jurista chamado Guelri Francione. Ele fala que o veganismo é um compromisso moral e político que a gente tem no nível individual pela superação dessa discriminação que a gente tem com os animais, de todas as formas de exploração que a nossa sociedade impõe aos animais, seja para alimentação, para vestuário, para entretenimento, para mão de obra, para experimentação animal, no ensino, na pesquisa e por aí vai. Maravilha. E essa imagem é um espaço acadêmico? Isso. Essa imagem é interessante porque ela simboliza uma ação que a gente tem muito importante também. A gente percorre o Brasil inteiro fazendo palestras para trazer essa reflexão para as pessoas, né? Para fazer a sociedade refletir sobre a forma como a gente trata os animais de outras espécies. E aonde? Então, essa imagem especificamente foi na abertura da disciplina de Direitos Animais da Universidade de Brasília. O UNB? Foi a primeira vez que a UNB colocou uma disciplina de Direitos Animais e a gente foi convidado para fazer a abertura dessa disciplina. Poxa, que legal. Com auditório lotado para 200 pessoas. A disciplina é opcional? Como é que é? É uma disciplina opcional. Opcional, no primeiro momento, né? Com o processo. E ela foi organizada, acho que é importante destacar para dar o crédito aqui, ela foi organizada por um grupo chamado NEDAI, que é o Núcleo de Estudos de Direitos Animais e Interseccionalidades, que tem na UNB. Existe esse núcleo de estudos que é quem articulou isso nos bastidores. Muito bom, muito bom. E essa outra imagem é uma rodoviária de Brasília? Isso. Essa é a rodoviária do Plano Piloto em Brasília. É uma rodoviária por onde passam milhares de pessoas todos os dias e onde todas as semanas a Fala, até o início da pandemia, vinha atuando. Todas as semanas, desde o seu início, por anos e anos. Essa imagem especificamente mostra uma ação da Fala coordenada pelo nosso GT de Ações Solidárias. Essa ação aí é o nosso Natal Solidário. Todo dia 24 de dezembro, a gente está lá fazendo o nosso Natal com as pessoas que moram ali na rodoviária ou que estão de passagem e não conseguem passar o Natal com suas famílias. Sim, sim. Olha aí, perfeito. Bom, volta agora o ping-pong. Dona Coruja piou de novo aqui comigo, do meu lado. E essa pergunta ela vem de Uberaba, Minas Gerais. Opa, é muita emoção, até pulando aqui. Ok. Como é feita a introdução alimentar do veganismo no caso de crianças pequenas? Temos um bebê de 5 meses. É necessário fazer alguma suplementação? Ao casal Lúcius e Juliana de Uberaba, gratidão pela pergunta. A todos os nossos mineiros e mineirinhos, gratidão. Gratidão pela pergunta. É uma pergunta interessante, né? Eu sou pai de 2 menininhas veganas, né? Com gestação vegana. E é sempre, quando a gente fala de nutrição, é sempre muito importante saber que existem profissionais específicos para isso, né? E não é o meu caso. Então a gente sempre orienta a procurar um nutricionista, uma nutricionista para orientar esse processo. Foi o que eu fiz com a minha filha e mesmo quem não tenha condições de procurar um profissional dessa área, a internet está cheio de sugestões, de orientações que esses mesmos profissionais dão de forma gratuita. Então é algo plenamente viável, é algo já reconhecido por organizações de profissionais da área como uma dieta válida, a dieta vegetariana estrita, que é aquela só à base de vegetais, sem nada de origem animal, ela é viável para qualquer fase da vida. Isso já é reconhecido por instituições de profissionais da área. E só pegando o gancho, porque você falou vegetarianismo. Porque existe uma diferença entre vegetarianismo e veganismo. Porque quando você fala vegetarianismo, pressupõe, eu entendo que é alimentação sem proteína animal, mas muitas pessoas, quando falam vegetarianismo, tem a lactose, tem o queijinho, tem o leite da vaquinha, essa coisa toda. O ovo. Tem o ovo e assim por diante. Inclusive o J.Q., que participou da primeira parte, Mitos e Verdade, ele falou, eu não sou nutricionista, tem que procurar uma pessoa que você falou, sua fala brilhante. Que complementação, Juju,
Uma mãe de Minas Gerais também, Juliana Barbosa, gratidão Juju e a todos os mineiros. Uma mãe vegana que não pode alimentar poderá oferecer ao bebê recém-nascido fórmula à base de leite e vegetais? Essa é uma pergunta muito interessante também, professor, e cai no mesmo caso da pergunta anterior. Assim, seria muita irresponsabilidade, não só eu, mas qualquer pessoa que não seja nutricionista, responder isso. O ideal é sempre procurar um profissional da área. E profissional da área só tem um específico para isso, que é nutricionista. Não pode ser médico, não pode ser nem médico nutrólogo, que entende da questão dos nutrientes. Dieta, para qualquer pessoa, independente da fase, só há um tipo de profissional responsável por isso, que é nutricionista. Agora, a sugestão que eu dou é que há vários nutricionistas nas redes sociais passando orientações de forma gratuita. Gratuito, melhor ainda. Então, se eu puder indicar alguém aqui, tem um canal de uma profissional onde eu levo as minhas filhas. Por favor. Se chama Sheila Minari, S-H-I-L-A, Sheila Minari. Ela tem um canal dela no YouTube. Ela é minha nutricionista também, porque eu estou me tornando um triatleta agora. E até para isso eu tenho que ter orientação de nutricionista, né? Claro. Não é porque a gente é ativista que a gente detém todos os conhecimentos relacionados à nutrição. Nutrição é com nutricionista, então fica a dica aí. Olha aí, dona Coruja, vai nascer sua bisneta, a Lua, né? Então procure essa nutricionista, com certeza. Bom, de novo Minas, está dando Minas direto aqui hoje, viu gente, no programa. Como os veganos procedem no caso de determinados medicamentos que são prescritos e possuem lactose em sua composição? Luizinho, Arduino, gratidão Luizinho, lá de Uberaba, terra do Chiquinho, gratidão. Essa é uma boa pergunta também, porque muitas vezes a gente se depara com isso, né? Ou seja, essa pergunta reflete um pouco a realidade. A primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe uma prescrição assim, a gente vai buscar medicamentos substitutos que possam, com o mesmo embasamento científico, trazer o mesmo benefício e que não contenham, por exemplo, a lactose. Em alguns casos, pode ser que você não ache, que você não encontre. E aí cabe a você decidir se vai continuar tomando aquele medicamento ou se tem alguma forma alternativa de lidar com isso. Isso vai de pessoa para pessoa. Eu, no meu caso, particularmente, eu sempre busco métodos mais alternativos, mas isso tem muito mais a ver com um estilo de vida que eu tenho que não está ligado ao veganismo, é algo um pouco diferente do veganismo, que é algo já mais espiritual. Então, é um pouco diferente não pode se misturar isso com o veganismo. O que muitas pessoas também fazem é ingerir esse medicamento, mas ingere esse medicamento sabendo que aquilo ali está eticamente equivocado. Ou seja, essas pessoas não param ali, elas ingerem esse medicamento, se for necessário, mas vão atrás, vão trabalhar para que haja a produção de um medicamento sem ingredientes de origem animal, ou não testados em animais, né? Agora de Brasília, né? Como podemos nos beneficiar do veganismo no presente momento em relação à pandemia da Covid-19? Amário Monteiro, da terra de JK, gratidão. E aí? Essa também é mais uma pergunta interessante, porque talvez as pessoas possam ver esse vídeo, algumas pessoas, né, daqui a 10 anos. Então, só para contextualizar, a gente está aqui em 2021, um ano de pandemia, a gente nunca imaginava que a gente fosse viver um período assim na Terra, né? E chegou. E muitos cientistas, né, muitos pesquisadores apontam a relação do consumo de animais, do consumo desenfreado de animais, de quaisquer animais, assim, e aponta essa relação da origem da pandemia a partir disso. E falam que pode vir muito mais coisas por aí, tem muitos outros vírus tão perigosos ou mais do que o coronavírus, que vem dessa relação com os animais. Então, de alguma forma, algumas pessoas nem abrem os olhos para isso, mas eu sugiro que vocês pesquisem. As redes sociais estão aí, a gente tem vários canais abertos aí de cientistas falando sobre isso. Cabe a você decidir se quer correr o risco ou não. Certo. Então, sobre essa pesquisa voltada para a pandemia, eu volto a repetir, a gente jamais imaginava que estaria um ano inteiro trancado dentro de casa. Mas os cientistas alertam, pode vir coisa muito pior por aí. Cabe a nós decidir que caminho seguir. Certo. Nós estamos aqui para mostrar que é possível viver com prazer se alimentando de produtos de origem vegetal. Você pode comer quaisquer produtos de origem vegetal que você quiser,
por exemplo, você pensa em qualquer coisa que você coma. Eu comia muito churrasco. Hoje eu encontro churrasco de origem vegetal tão saboroso quanto. E tem aquela empresa que tornou referência, a Fazenda? Tem a Fazenda Futuro. Do Futuro, né? Que tem uns hambúrguer maravilhosos. Sim. Hambúrguer, linguiça, carne moída, tem até peixe também. Olha só. Camarão, lagosta, tudo na versão vegetal. Que inclusive tem pessoas que criticam dentro do próprio veganismo a questão de fazer analogia ao animal ainda, o peixe, a carne de sol e assim por diante, né? Esse tipo de produto é importante para quem está querendo conhecer. Uhum. Quem já conheceu, eu que já sou há 11 anos, agora em 2021, completo 11 anos de veganismo, para mim não faz mais falta. Okay. O leite, o próprio leite já não faz mais falta. Sim. O queijo não faz mais falta. Isso, o leite, o queijo vegano, né? O queijo, leite vegano, industrializado, que é importante isso, colocar na versão isso, vegetal. Né? Isso. Uma comida que lembre carne, mesmo vegetal, assim, não me faz mais falta, né? O meu tipo de alimentação já é totalmente diferente. Sim. Você está em outro processo, né? É o lado bom da expansão consciencial. Tem muito mais muita coisas coisa, né? além da porta de entrada do veganismo. Bom, pessoal. uma das últimas perguntas... Eu gosto muito de falar que o veganismo é um grande portal. Se você se permitir passar por esse portal, você vai ver que o mundo se abre de uma forma que se torna infinito e a gente não consegue perceber isso. E você falando isso, eu lembrei de Mahatma Gandhi, quando ele fala, violência gera violência, não é isso? Então vamos trabalhar na frequência do amor, do respeito e assim por diante. Grande Mahatma Gandhi. Sim. Muito amigo da Dona Coruja, viu? Vamos lá. Como lidar com uma dieta vegana ou vegetariana baseada em alimentos de monoculturas? Considerando que o Brasil, a monocultura destrói até mais do que a pecuária. É o nosso amigo Danilo Augusto, da terra de JK. Valeu, Danilo, gratidão. Monocultura e pecuária. Aqui entra talvez mais um mito que a gente precisa desmistificar, né? A monocultura no Brasil, em qualquer parte do mundo, ela, em sua grande maioria, alimenta a pecuária. Então, é muito difícil você dissociar uma coisa da outra. Monocultura é pecuária. Por mais que seja atividades voltadas para vegetais, mas são de fornecimento da cadeia da pecuária. Certo. A gente trata isso como pecuária. Porque os alimentos oriundos da monocultura, pouquíssimos deles, 10%, vêm para a sociedade ingerir. A grande maioria, a quase totalidade, é ração para animais que vão morrer para nos alimentar. Certo. Então, como é que a gente olha para a monocultura? A gente fala, se você é contra a monocultura, e a gente tem diálogo muito franco e aberto com várias entidades ambientalistas. E a gente fala, pessoal, se vocês estão apontando o dedo para a monocultura, por favor, vamos enxergar toda a cadeia. Toda a cadeia. A monocultura alimenta a pecuária. A gente tem que ir ali, na causa do problema. A monocultura é um problema, porque ela devasta o solo, ela impede que a diversidade flua no nosso planeta. Só que a causa é a pecuária. A monocultura só existe para alimentar os animais e isso só existe porque nós nos alimentamos desses animais. Esses animais só procriam numa velocidade tão acelerada como procriam hoje porque a gente compra esses animais para comer os seus corpos. Se isso não acontecesse, não existiria monocultura. Perfeito. A alimentação no planeta seria muito mais diversa, colorida e acessível para todas as pessoas. Olha só, a Dona Coruja me falou que ela adorou essa pergunta. Qual é a pergunta, hein, Dona Coruja? Qual a receita fácil e deliciosa você pode compartilhar conosco aqui e agora? Eu vou dar uma receita muito... É o nosso amigo Carlos, o Krishnamurti, do Planalto Central. Valeu, Carlos. Gratidão, meu irmãozinho. Krishnamurti, olha só, eu vou te dar uma receita aqui que vai servir para todo mundo. Eu comi esse alimento em 2015. Eu já era vegano há 5 anos. Ou seja, eu estava há 5 anos sem me alimentar de produtos de origem animal. E quando eu comi, é um peixe vegetal. Quando eu comi, por um segundo, eu fiquei com receio de engolir uma espinha. Porque resgatou em mim a lembrança de quando eu comia peixe, de tão idêntico que é o sabor. Então eu vou falar aqui da receita do tofish. Fish, em inglês, é peixe. E é feito à base de tofu, então por isso tofish. Anota, Dona Coruja, anota. Se vocês quiserem pesquisar, deve ter aí algum vídeo falando sobre isso. Você faz tofu, você pode fazer umas tirinhas de tofu,
que são as postas de peixe, né, entre aspas. Você dá uma marinada, tempera aquilo, deixa um pouquinho de molho e você pega a alga marinha e enrola. E depois você coloca na frigideira, empana, coloca uma farinha para empanar e coloca na frigideira. Quando você come, é como se fosse um peixe frito. Um peixe frito. Nenhum peixe precisou morrer para isso. Eu vou te convidar para o segundo Proseando Marcos Terra lá na minha casa para você fazer esse prato para nós. E eu falo para vocês, nem precisem se preocupar com a espinha, porque não tem espinha nesse peixe vegano. Mas tem alguma coisa mais elaborada, assim, que tem algum projeto que você esteja fazendo, está pensando? Eu faço parte de algumas organizações, né? A FALA, a Frente de Ações pela Libertação Animal, é uma delas, é essa onde eu atuo desde 2012, desde a sua fundação. Mas também atuo numa outra organização que é muito parceira da FALA, que se chama Atlântida. Atlântida? Que nome pomposo, muito bonito. É um nome forte. E a gente tem um projeto lá chamado Cozinha de Atlântida. Vai inaugurar? Já está rolando? Vai inaugurar, a gente já fez vários experimentos. E essa Cozinha de Atlântida vai trabalhar com comida vegana, né? A gente vai oferecer, proporcionar comida vegana para a sociedade. Perfeito. E convidar os veganos para participar com seus pratos, mostrando nas receitas e tudo. Divulgar receitas. Né? Bruno, mas como é que vocês conseguem angariar fundos? É a ONU que ajuda vocês? Ou são os bancos internacionais? Ou é só Papai do Céu? Como é que funciona a captação de recursos? Lá na FALA, na Frente de Ações pela Libertação Animal, a gente capta recursos dos próprios voluntários. A gente não tem uma obrigatoriedade de cada um dar algum tipo de recurso, né? Então, não existe recurso de pessoa jurídica dentro da FALA, não existe recurso de nenhuma outra entidade. É tudo fruto do nosso trabalho como ativista, vem dos nossos salários, né? Cada um de nós tem o nosso trabalho remunerado e a gente, se achar que está em condições, a gente doa um pouquinho para a gente colocar as nossas ações em prática, né? Ninguém é obrigado a fazer contribuições mensais. Então, isso nos faz correr atrás de meios alternativos para a captação de recursos. Hoje em dia, a gente está com um projeto muito lindo, em parceria com a Escola Maria Teixeira. Dona Cruz acabou de pitar aqui. Dona Cruz, mostra para nós. Maria Teixeira, que é mais conhecida como Escola do Amor. A Escola do Amor? Então, mostra, Dona Cruz, para nós essa escola. Olha, como é que é essa escola? Como é que funciona? Essa escola, ela fica no Jardim Ingá, que é zona rural de Lusiânia. Que é em torno da Grande Brasília, para quem não é de Brasília. É o entorno. Fica em Goiás, no entorno do Distrito Federal. A Grande Brasília. Isso. E é uma escola particular, mas não cobra nada dos seus estudantes. É uma escola inclusiva, desde crianças até adultos. Olha que legal. Pessoas com necessidades especiais, todo mundo junto. E de graça, gratuito. De graça, tem uma horta, você mantém um contato com a natureza. Tem 3 disciplinas lá, extracurriculares, que todos os estudantes frequentam. Ética do amor, respeito à natureza e solidariedade, se eu bem me lembro. Então, são 3 disciplinas voltadas para o cuidado do próximo, cuidado de si, cuidado da terra, né? Dessa nossa casa comum aqui. É uma escola linda, mágica. E como é que essa parceria de vocês, FALA e Atlântida, com essa escola, para trazer fundos? Como é que isso acontece? Então, isso começou com voluntários da FALA indo até a escola e vendo que a escola, para se sustentar, criou uma fábrica social. Fábrica? Criaram uma fábrica social dentro da escola para vender pão de queijo. Vegano ou não vegano? Começou com pão de queijo não vegano. Hoje em dia, a escola vende mais pão de queijo vegano por causa dessa parceria com a FALA e agora com a Atlântida, né? Olha que legal. Do que os pãezinhos não veganos. Então, a gente conheceu a fábrica, eu particularmente estive dentro da fábrica com a diretora do local. Ela me apresentou todo o projeto. E desde então a FALA puxou para si essa responsabilidade de ajudar essa escola e de disseminar o veganismo ao mesmo tempo. Então, se eu quiser conhecer o pão de queijo vegano, eu recebo na minha casa, vocês entregam? Como é que é o processo? Sim, basta pedir. E ao pedir, eu vou passar aqui uns links para vocês anotarem aí. No mais a gente coloca lá. Vocês vão, no mais, basta acessar aí a seção mais informações. Mas vocês dividem o lucro? Você vai estar contribuindo para a Escola do Amor. Vocês vão ver aí as informações da escola. Que estava em crise antes, que chegou a ficar perto de fechar. Essa escola tem 27 anos e chegou a quase fechar as portas. Um projeto lindo desse, que está sendo resgatado por causa dessa fábrica social. Essa fábrica que produz os pães de queijo.
Então, ao comprar esses pãezinhos de queijo que a gente chama de pães de beijo, Pão de... ó, dona feitos Coruja, à base de bem batata. romântico. É batata que é E eles estão diversificando. Vai ter pãozinho também à base de mandioquinha. Eles colocam grãos também, Pronto. em alguns sabores. Poxa, que Chia, legal. linhaça, gergelim. Maravilha. E tudo isso, ao contribuir com esse projeto, você vai estar ajudando a escola, vai estar ajudando as ações da fala, disseminando o máximo respeito pelos animais, e vai estar ajudando a Atlântida, que tem um projeto lindo que está crescendo agora na Estrutural, numa região chamada Santa Luzia, dentro da Estrutural, que é uma das áreas mais vulneráveis do Distrito Federal, e a gente faz um trabalho muito lindo lá. Muito carente, viu? Parabéns, não só para a fala, como para a Atlântida também pelo trabalho. E a escola, né? Da Sim. Maria Teixeira, a Escola do Amor, que eu quero E conhecer. ainda tem mais uma informação, professor. Esse pãozinho é hoje o pãozinho mais barato aqui no Distrito Federal. É o pãozinho de beijo mais barato, a R$20 o quilo. É um preço bastante competitivo, inclusive com os pãezinhos que não são veganos. Então vale a pena experimentar. Dona Coruja, bora mudar aí a receita, Dona Coruja. Vou te pedir para você tomar um pouquinho de água, porque vai vir agora a pergunta, o olho do furacão. E aproveitar para fazer o comercial, né? da canequinha, né? Dona Coruja, por favor, qual foi você fez uma pesquisa de campo na Grande Brasília para trazer para nós a pergunta, o olho do furacão. Solta para nós aí, Dona Coruja, a pergunta, o olho do furacão. Captei, Dona Coruja, a sua pergunta. Bruno, a Dona Coruja falou que existem entre veganos e não veganos muitas discussões sobre duas situações. De veganos que criticam de outros veganos que se alimentam na mesma mesa com carnívoros. Tá? Existe um grupo, um segmento que criticam. Como também tem algumas pessoas veganas que criticam outros veganos que no relacionamento houve uma separação, um era vegano, o outro não era vegano, fica uma criança no meio, ou a criança ficou há um maior tempo com os cuidados com o pai ou com a mãe, e um deles não era vegano e termina se alimentando de carne. E aí termina o pai ou a mãe não tendo um vínculo maior com a criança, porque a criança se alimenta de carne. Lembrando que a criança veio do processo natural dos dois, né? Até então não eram veganos, não tornou-se vegano. Como é que fica essa situação? Isso é uma crítica de alguns grupos que falam sobre isso. E essa é uma questão não é um radicalismo essa é uma questão muito... bem profunda. Para alguns é radicalismo, para outros não, né? A gente respeita aqui todas as opiniões. Mas qual é a sua opinião? Ela mexe muito com as pessoas, né? Com as crenças das pessoas, com o que elas querem para as suas vidas, né? Eu vou deixar aqui a minha mensagem, né? A minha mensagem, professor, é que a gente precisa ser o mais acolhedor possível. Assim, se a gente está numa mesa que tem pessoas comendo animais, a gente sabe que aqueles animais foram mortos ali para satisfazer um prazer do paladar, a gente pode se sentar à mesa sem problemas. O problema estaria se a gente estivesse financiando, contribuindo para toda essa matança, para todo esse derramamento de sangue, né? Mas ao se sentar à mesa com essas pessoas e se tornar agradável, mantendo ali os seus princípios, se alimentando só daquilo que você acredita que tenha amor, paz, você vai estar dando um exemplo para quem está ao seu redor naquela mesa. É interessante porque o J.Q., quando participou a parte 1, ele citou que o pai dele era carnívoro e o J.Q., vegano, ele fazia comida para o pai, cuidando do pai, o pai teve alta celestial, com certeza está, né, aos braços de Deus, e assim, ele fazia carne, a comida do pai e a comida dele separado. Em nenhum momento ele ogerizou o pai, discriminou pelo pai ser carnívoro. Muito bem colocado. Então, professor, essa é uma mensagem que eu deixo. Assim, eu sei que cada pessoa tem os seus desafios internos ali, né? Então, por isso eu digo que é uma mensagem de incentivo. Sejamos mais acolhedores, né? Sejamos mais amorosos, respeitosos e tentemos influenciar cada vez mais pelo nosso exemplo, né? A nossa postura íntegra, fiel aos nossos princípios de máximo respeito. E isso vai contagiar toda a humanidade. Vamos acreditar nisso e vamos seguir firmes com esse propósito de amor e de evolução. E os casais? Quando tem esse problema. Mesma coisa, assim, a orientação que eu dou é a mesma. Para os dois casos. Isso, vamos ser acolhedores, vamos acolher. Porque violência gera violência. De novo, Mahatma Gandhi. Bruno, a prosa está boa, muito boa, temos que marcar o seu retorno, né, aqui. E traga o pessoal também de Atlântida para a gente conhecer.
Essa turma boa, olha aqui, é um mimo. Gratidão. É um mimo. Posso abrir aqui? Claro, é o mimo, né, do programa para você e todos, né, todos os irmãos veganos recebem esse mimo e tem algo precioso nessa canequinha. Só guloseimas vegana, não tem proteína animal, viu? Pode comer sem preocupação nenhuma. Pé de nenhuma. moleque, paçoquita, balinhas. Quer você deixar um recadinho aí para os nossos irmãos veganos e não veganos, os simpatizantes, né? Para a gente encerrar nossa entrevista. Sim, primeiro eu quero agradecer, né? Cada oportunidade que a gente tem de fortalecer a voz dos animais é uma gratidão imensa que os próprios animais têm. Então, em nome dos próprios animais, trago aqui todo esse agradecimento a você, professor Marcos Terra, toda a equipe de produção que está aqui, trabalhando bastante para que esse programa vá ao ar, né? E a mensagem que eu deixo é, citando Mahatma Gandhi, que já foi citado aqui, sejamos a mudança que queremos ver no mundo, pessoal. Sejamos amor, sejamos mais respeito para todos os seres. É isso. Gratidão. Maravilha. E vamos fechar com chave de ouro. E gratidão, viva o veganismo e vamos que vamos! Vamos que vamos!